Você precisa cortar o glúten para emagrecer? Esse é o tema do vídeo. Pessoal, o que mais as pessoas reclamam quando fazem dietas e chegam aqui pela primeira vez no consultório é que elas sempre fazem dietas meio monótonas, sem graça, sem variação. E é por isso que para os meus pacientes eu não perco tempo. Eu já recomendo um e-book com mais de 500 receitas extremamente práticas e super saudáveis. Além disso, eu incluo muitas das dietas no plano alimentar que são desse e-book. Então, se você quer parar de fazer dietas chatas, monótonas e muito restritivas, dá uma olhadinha aqui no e-book que está no link da descrição e também no primeiro comentário e pare de perder tempo fazendo dietas extremamente restritas e muito monótonas. Pessoal, entrando aqui no conteúdo sobre o glúten faz você engordar, vamos destrinchar esse assunto com muita calma, porque há um mito muito grande de que o glúten vai favorecer o acúmulo de gordura corporal, e isso não é verdade. Obviamente eu vou passo a passo aqui para apresentar o glúten para vocês, quais são os alimentos que têm glúten e o racional por trás da retirada do glúten e porque muitas pessoas perdem peso retirando o glúten na primeira vez. Vamos lá. Pessoal, o glúten é uma proteína que é muito vinculada a alguns alimentos, principalmente o trigo. E o trigo, ele faz vários alimentos, como pães, bolachas, massas. Portanto, antigamente, o trigo ele era mais natural. Hoje em dia, ele sofre muitas modificações. Isso é verdade. O glúten de antigamente não é o mesmo glúten de hoje. Ele sofre ali modificações. O trigo, sofreu modificações. Mas partindo desse raciocínio, todos os outros alimentos também sofreram modificações pela indústria e também pelo mecanismo de produção. Seja aí uma inclusão genética, seja um favorecimento de algum produto químico ou também alguns pesticidas na hora do plantio. Então é muito difícil você falar que apenas por causa disso o glúten vai ali te prejudicar de alguma forma, sendo que todos os nossos alimentos sofreram modificações. Se a gente for pegar todos os alimentos naturais, orgânicos, você vai ver que eles são extremamente menores e não vão ser produzidos em grandes escalas. Mas sabendo disso, nós olhamos quais alimentos geralmente têm o glúten. E é como eu falei, o macarrão, o pão, biscoitos, todos aqueles petiscos ali vinculado com carboidratos têm o glúten, porque ele é do trigo. Então, praticamente, esses alimentos ali que são vendidos prontos têm trigo. E aí as pessoas acabam falando, vou tirar o glúten da minha alimentação. E elas excluem o macarrão, o pão e os biscoitos, que geralmente essas pessoas acabam exagerando. Então, quando elas excluem esses alimentos, elas excluem também calorias. E com isso, elas fazem com que o plano alimentar delas, a dieta delas, invariavelmente, nem que seja mesmo o objetivo, tenha menos calorias. Então, somente por você excluir o pão, o biscoito, o macarrão, você acaba tendo menos caloria no seu plano alimentar e emagrecendo. E é aí que muitas pessoas acabam associando, era o glúten que fazia você engordar. E não, era o excesso de calorias. Tenho vários pacientes que consomem macarrão em poucas quantidades, nas quantidades corretas, que consomem biscoitos integrais de vez em quando durante o dia e emagrecem do mesmo jeito, porque não é o glúten que vai fazer você ganhar gordura. O que faz você ganhar gordura é o excesso calórico. Eu sei que muitas das vezes estou indo contra a maré aqui da internet, que realmente coloca o glúten como o grande mal, o grande vilão. Óbvio, você não deve exagerar nesses alimentos, como pães, biscoitos e massas, porque realmente são muito calóricos. Mas você comer eles de vez em quando não tem problema. E é aí que eu ponho um ressalva aqui. Se você tem alergia ao glúten, você deve excluir o glúten da sua alimentação. Não para fins estéticos, como gordura corporal, mas para fins de saúde. Os celíacos, eles não podem estar consumindo alimentos com glúten. E pronto, você deve fazer a substituição. Ou colocando os mesmos alimentos, o pão, o macarrão, que vêm sem glúten, ou realmente tirando esses alimentos e não substituindo por nada sem glúten. É o mesmo caso da lactose. Se você tem intolerância à lactose, você deve ou excluir os alimentos fontes de lactose ou substituir eles
por alimentos e produtos lact-free, né, ou sem lactose. E aí, Rodrigo, então eu posso comer glúten à vontade? E não pode comer glúten à vontade, porque, como eu falei, geralmente eles são associados a alimentos com muito carboidrato. Então você deve ir no seu nutricionista, ir no seu médico, para que os dois vejam se você tem algum tipo de alergia ao glúten e assim individualizem o seu plano alimentar, tá bom? Obviamente, você pode começar a excluir esses alimentos, porque eles são alimentos calóricos. Você deve reduzir eles do seu plano alimentar, encaixando de vez em quando esses alimentos, e assim você não tem nenhum problema se você não tiver alergia. Rodrigo, como é que eu sei que eu tenho alergia ao glúten? Dá uma olhadinha nesse vídeo, que lá eu explico tanto sobre glúten, tanto sobre lactose.